Tá ali dizendo que vai gravar. Gravando. Hoje são dia 21 de setembro, nosso encontro vespertino da disciplina com 330, oficina de fotografia. E hoje hoje é o nosso segundo encontro, e a gente vai trabalhar em cima do texto do Rudolf Arnheim, do livro Arte e Percepção Visual, que é o texto A Estrutura Oculta de um Quadrado, né? Faz parte da parte 1, Equilíbrio, a estrutura oculta de um quadrado. E a gente vai tentar refletir sobre os elementos desse texto, pensando como base de referência de imagens o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, tá? Que é o material da semana. E a gente teve um exercício recente também, só que ele trabalhava com qualquer linha. Era um exercício para você pedir para alguém da sua casa te fornecer uma dobra numa folha de papel aleatória, mas que atravessasse o quadro todo, atravessasse toda a folha, mas essa dobra poderia ser em qualquer direção. E essa dobra, feita por outra pessoa, era como um pedido de um diretor. Põe a câmera aqui, põe a câmera ali, faça assim, faça assado. E que você ia ter que resolver. Então, né? Se você desse a folha para alguém simpático a você, a dobra ia ser uma dobra fácil de achar. Se fosse alguém que tivesse a fim de te pregar uma peça, ela ia imaginar uma coisa assim, isso aqui ele vai ter dificuldade de fazer. Enfim, os trabalhos de fotografia são assim. Você tem o feijão com arroz, plano geral, campo contra campo, que é o feijão com arroz, plano a plano, cada cena, né, você faz isso. Plano geral, campo contra campo. Plano geral, campo contra campo. Aí vai o dia inteiro assim. Mas tem momentos onde você precisa criar e é desafiado, né? É aquele momento que você, fotógrafo, espera durante o dia, né? Aquela cena que eu quero fazer, que é que sai do feijão com arroz, né? Então, é o trabalho do fotógrafo, seguir uma folha de papel, na verdade, um calhamaço, que normalmente é o roteiro, né? E no roteiro tem as indicações, o plano de direção, né? Storyboard, pode não ter, a gente vai... Eu vou falar um pouco sobre storyboard, talvez na próxima aula eu já trago, eu já estou preparando alguns vídeos, algumas coisas, vou compartilhar com vocês, falando sobre isso, mas vou preparar alguma coisa para a gente trabalhar um pouco com storyboard. Não é um storyboard desenhado, mas é um storyboard que talvez ajude a gente a transmitir nossas ideias. Esse é um primeiro fator, né? Homogeneizar nossos termos e transmitir nossas ideias. Então, nós vamos trabalhar hoje com esse texto, né? Do Rudolf Arnheim. É um texto de uma proposta bastante de um olhar científico para a expressão visual, né? É algo que é comum à história da arte no século XX. Né? Isso é a imagem que a gente conhece no mundo ocidental, ela é uma imagem vinculada à ciência, desde seu princípio. Tá? A gente vai chamar de Renascimento, né? O Renascimento é que nem o cinema novo. Por que eu digo isso? Porque o cinema novo é Glauber, diretor do filme de hoje, que vai falar para o Nelson Pereira dos Santos, que era um diretor de uma geração anterior a ele, que, não, Nelson, você é a primeira fase do cinema novo. O cinema novo começa contigo, nós somos continuadores.
Então, existe esse lugar de você identificar algo que vem do passado para uma coisa que vai começar agora. Renascimento é um pouco isso. Você tem um historiador da arte no século XV que fala, olha, o Renascimento começou no século passado. Mas, na verdade, é ele que está fundando o Renascimento, porque é ele que está falando isso pela primeira vez. Então, ele fala, o Renascimento começou no século passado com Giotto. E aí, ele vai contando a história dos artistas. Mas, nessa passagem do século XV para o XVI, você vai ter um pensamento científico, um pensamento cartesiano, que vai, né, ter grande expressão na arte, na arquitetura, nas técnicas. O Touré, que é um autor que vai ensinar, vai ter um método de pintura, de perspectiva, que vai ensinar você, né, pintor iniciante, a reproduzir perspectiva. Ele vai inventar um quadro, ele pega um quadro, a gente vai fazer um quadro desse tipo aqui, voltado para os nossos interesses, tá? Mas ele faz um quadro com linhas, como se fosse ele pega uma moldura e coloca arames, né? Atravessando o quadro, como se fossem dobras meticulosamente pensadas e divididas, né? Todos eles têm o mesmo tamanho, enfim, dobras proporcionais. E com isso ele consegue pintar, com essa técnica de botar esse quadro na frente, não sei se vocês já fizeram isso em aula de arte, pegar uma imagem que você quer copiar, pegar, fazer um jogo da velha em cima, né? Linhas paralelas e linhas meridionais, né? Linhas verticais, horizontais e verticais, de forma que você possa, em vez de copiar o quadro todo, copiar quadradinho por quadradinho. E quando você copia por quadradinho, normalmente fica mais fácil você reproduzir aquela imagem, porque as coisas começam a ocupar os lugares certos. Então, o Durer fazia isso. Ele ensinava isso. Acho que vocês já viram, vários desenhos animados tem isso. O pintor pegar e fazer assim com o dedo e olhar, né? Vai pintar uma paisagem e colocar o dedo assim na frente. Isso é um dispositivo técnico, né? Para ajudar a você relacionar a perspectiva com o ambiente. Então, você fazia isso, né? Você, com aquele quadro, o dedo, né? Um olhar técnico. O curioso, eu acho que aí é muito revelador da dimensão desse raciocínio sobre o mundo, né? É que esse quadro que o Durer faz, onde ele cria meridianos e paralelos numa grade, numa moldura, e usa aquilo como uma ferramenta para pintar, e ensina aquilo como uma técnica, faça assim que você vai conseguir reproduzir, né? Curioso é que essa mesma técnica foi empregada pelos navegadores naquele período, século XVI, século XV. A técnica de dividir a Terra em meridianos e como é que é? Meridianos e paralelos e meridianos, né? É através desse raciocínio que os navegadores vão pensar que dá para dar uma volta na Terra, né? Eles já vão, quando eles começam a navegar, marcar pontos e começam a colocar eles num mapa gradeado, né? E cartesiano, essa ideia do raciocínio cartesiano, que coloca as coisas em seus devidos lugares, coloca elas no espaço e estabelece relações entre elas, que seriam relações aparentemente neutras, né? Seriam reais porque são neutras, não são desvirtuadas pela percepção. Seria uma representação neutra da realidade. Então,
ciência e imagem são coisas que caminham há muito tempo juntas na nossa sociedade ocidental. E a gente chega até a câmera fotográfica, até o cinema, o cinematógrafo, como uma consequência direta desse raciocínio, de produzir uma imagem técnica, uma imagem fundada em princípios científicos. A nossa imagem é fundada em princípios científicos. Uma câmera fotográfica ela é um conjunto de elementos técnicos. É tecnologia. É técnica mais ciência, tecnologia. Né? Técnica com conhecimento. Então, a câmera fotográfica é um conjunto desses elementos. É a ótica, né, que é um estudo milenar, são os elementos da ótica. Num primeiro momento, a química dos materiais, a capacidade da luz registrar a luz, alterar o estado dos elementos, né, de alguns elementos químicos, alterar o estado, né, a capacidade da luz produzir uma mudança a nível atômico nos elementos e a manipulação disso gerando a fotografia. Esse é um primeiro momento. Depois, o desenvolvimento de técnicas mecânicas, da reprodução do movimento, né? Estudos sobre a forma como a gente percebe o movimento, teorias que... É engraçado, porque tem teorias que são furadas, mas que, aplicando elas, a gente chegou a bons resultados. Uma delas é a teoria da persistência retiniana, que é balela. Não existe persistência retiniana. Mas foi suficiente, ela foi suficiente para dar conta da produção do cinematógrafo, né? Da gente chegar aí aos 24 quadros por segundo, né, do cinema. Enfim, quando a gente chega agora nesse período digital, a superfície que era química, ela não é mais química, ela se torna eletrônica. Então, você não tem uma alteração dos elementos, mas continua com uma alteração a nível atômico, né? Mas não é uma mudança nos elementos, apenas uma transferência de elétrons. E, através disso, você registra imagens, registra códigos que podem ser lidos como imagem em determinados dispositivos, que depois podem ser impressos, podem ser projetados, podem ser exibidos, transmitidos, enfim. Então, é um raciocínio científico sobre a produção de imagens. E a ciência, apesar de ela não ser um bem exclusivo do Ocidente, muito pelo contrário, né? Tirem aí as vacinas ocidentais já deram 2 resultados de mielite, né? Enquanto a vacina russa, até agora, a gente não ouviu nada. Então, não sei se a gente vai poder confiar nos nossos ocidentais, até porque eles estão impregnados de um sentimento de egoísmo que é bastante estarrecedor e desesperançoso. Mas a gente, às vezes, acredita que ciência é coisa de europeia, ocidental. Então, a gente está numa gira decolonial e tende a querer, né, rejeitar a ciência como se ela fizesse parte disso. E ela não faz parte disso. Inclusive, todo o conhecimento sobre ótica, ele deve muito a cientistas que não são europeus. Na verdade, todo conhecimento deve muito não, ele tem uma origem que não é europeia. Né? Ele vem de vários lugares do mundo, né, em vários sentidos. Leibniz, quando
inventou o código binário, ele estava inspirado no jogo de búzios. Então, é algo maior do que a gente possa limitar, né? Mas essa imagem tecnológica, ela é isso, ela é científica, né? E o livro do Arnheim, ele é devedor dessa lógica, né? É claro que aí a gente tem uma modernidade dessa lógica, né, que começa a investir com relação aos sentidos. Eu acho que é do século XIX, a fórmula dos sentidos, né? Me esqueci quem são os... Eu tenho esse slide em algum lugar, mas me esqueci o nome deles, que são dois cientistas que juntos desenvolveram a fórmula dos sentidos, como os sentidos evoluem, como a percepção evolui, como sentimento, uma fórmula de sentimento. Então, a gente foi evoluindo para isso, né? Para tentar, com o surgimento da psicologia, começar a pensar cientificamente as reações em relação a estímulos e tudo mais. A arte moderna era uma arte que vai investir nesse sentido, né, em grande parte. Não mais apenas representar o mundo, que ela se vê liberta disso por causa da fotografia, justamente, mas refletir sobre o mundo, né? E refletir sobre os elementos do mundo, e principalmente sobre os elementos com que ela opera. E aí você vai ter, né, a preocupação com cores, formas. E só, não quero contar uma história, eu quero falar sobre o círculo. Então, esse livro do Arnheim, ele dialoga com esse período moderno. Ele vai falar sobre como nós percebemos imagens dentro de um quadro, não é? É sobre isso que ele está falando. Está falando sobre a pintura também, mas sobre as imagens de um modo geral. Você imaginar que ele vai do cinema para a escultura, para o teatro, falando que toda a nossa percepção está impregnada do mundo ao redor. E é por isso que tanto o teatro como a arte do período moderno, ou como o cinema, também procuram espaços neutros. Como se a obra de arte ela pudesse se desprender dessa relação com o espaço. O professor João Luiz Vieira, da UF, ele tem um trabalho muito interessante sobre cinemas, que relaciona salas de cinema, sobre salas de cinema especificamente, relaciona a arquitetura da sala de cinema com essa questão do espetáculo cinematográfico. Então, as salas de cinema do período das grandes salas de cinema, né? Eu não sei se a gente poderia fazer um paralelo com as salas de hoje, mas as salas de cinema, o grande período das salas de cinema, né, eram salas que mimetizavam um estado de sonho. O que é o sonho? O sonho é a mente liberta do corpo. É a mente sem as amarras do corpo, né? Eu voo no sonho. Eu vou pelado para minha aula no sonho. Eu faço o que eu quiser no sonho. O corpo não está ali. Aí, quando eu me dou conta de que tem um corpo, quando eu caio, quando outras pessoas me veem pelado na sala de aula, aí eu acordo. Não, tem um corpo aqui, peraí. Aí eu acordo. Reencarno, né? Então, a sala de cinema, a sala escura, assim como o quadro branco, né? O cubo branco, né? Que é a versão sala de cinema para o mundo da arte. Aquela sala perfeita, branca, onde a obra estaria... Aquela imagem do filme THX, não sei se vocês já viram esse filme, não sei se é do Zemeckis, THX, que é um filme todo num cenário branco, com fundo infinito, sem horizonte, né?
O cubo branco seria a contraparte das belas artes à sala de cinema, essa sala escura. Escura por quê? Porque vai imitar esse espaço do sonho. Uma poltrona macia, por quê? Para que você fique confortável e não fique, né? Não entre no seu corpo. Algumas salas de cinema, como a sala, o Cine Passeio, lá no Rio de Janeiro, né, na Cinelândia, capital da República na época, era uma sala de cinema construída com essa lógica, né? Então você entrava na sala de cinema, o piso da primeira parte era um mármore. Aí quando você atravessava a bilheteria, você entrava num carpete normal, assim, né? Um carpete de alguns milímetros de espessura. Quando você entrava na antessala, esse carpete se tornava um carpete mais grosso, de 1 centímetro. Então, seu pé já afundava naquele carpete. Mas quando você entrava na sala de cinema, você pisava num colchão, era um edredom, parece um tatame, né? Que você pisa e sente o pé afundar. Eu vivi isso a minha vida toda, não conseguia relacionar isso a nada, achava só interessante, mas era esse caminho rumo à cama. Um outro cinema que o professor Luiz João Vieira cita, né, e que é da onde eu venho, que é lá de Ramos, lá no Rio de Janeiro, que hoje é uma igreja universal, mas é o cinema de Ramos, né, da estação ferroviária de Ramos. Você sobe ali do trem e bem na frente, na estação, tem esse cinema. Mas o teto dele eram estrelas. As lâmpadas ocupavam o teto como se fossem constelações. E na hora que ia começar a sessão de cinema, aquela luz ia apagando, né? Apagava a luz e o céu ficava estrelado, aquelas estrelas ficavam lá. E aí, só depois de um tempo, é que elas iam apagando. Mas a metáfora em relação ao sonho é clara, né? As portas com motivos, né, imitando pessoas, imitando bocas, olhos, aquela ideia de que quando você entra num sonho, você entra dentro de você mesmo, né? É tudo isso já na construção desse cinema. E se é isso na sala, e é isso também nos produtos, né? Esse lugar do sonho, esse lugar da ausência do corpo, né? Então, o Arnheim está circundado por esse sentimento. É um sentimento que também passa um pouco pela Bauhaus, né? Que vai explorar, né? Os elementos vai estudar os elementos da arte como elementos puros, né? Vai estudar a cor. Você tem o Kandinsky, você tem, né, vários autores que vão estar preocupados aí, vão estudar a cor, as linhas, a cor, a linha, o ponto, a forma, né? Uma exploração bastante cartesiana, né? Procurando métodos científicos para construir hipóteses e a confirmar ou refutar essas hipóteses, né? Então, é sobre isso que esse texto... É dessa forma que esse texto olha para os elementos, né, daquilo que ele se propõe a analisar, né, desse lugar. Ele está analisando as estruturas da imagem, né, falando que a imagem, que a gente sempre observa, a imagem é absorvida de uma forma global, e os elementos que estão nessa imagem sempre vão interferir nessa imagem, né? A gente não dissocia a imagem do que está ao redor. Por isso que a caixa branca, o cubo branco e a sala escura vão tentar produzir essa suspensão do entorno, para que a experiência com a arte seja pura, seja só com a obra, que o autor tenha domínio sobre o que acontece naquele quadro, né? Uma samambaia sobre a televisão não interfira
na narrativa, né? Um extintor de incêndio não interfira na percepção que você tem numa obra de arte, numa sala, num cubo branco, por exemplo. Então, esse é só um comentário de abertura. Agora é com vocês. Alguém? Alguma inscrição? O texto diz melhor do que eu posso dizer. Por isso a ideia de ter um intervalo para vocês lerem o texto. Nem que fosse para procurar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O texto diz melhor do que eu posso dizer. Eu queria era dúvidas ou questões, reflexões. Ninguém? Ah, céu azul com nuvens no aeroclube. Ah, não sabia, viu? Isso aí é... Mas essa é a lógica. George Lucas, no filme THX, acho que é. Tanto tempo que eu parei de usar referências a esses filmes estrangeiros. Cada vez mais eu só uso cinema brasileiro para minhas referências. Não tenho tempo de ficar atualizando todos os cinemas, né? Então, eu vou de cinema brasileiro, o outro ali vai de cinema africano, o outro vai de cinema latino, e a gente vai no que interessa. Bom, então vou falar aqui, né? Continuar aqui os comentários sobre o texto. Mas o texto, assim, eu acho ele objetivo e sucinto e aparentemente de fácil leitura. O que ele está falando, a gente vai retomar em vários momentos, tá? da nossa aula, do nosso curso. Tá? Mas ele está justamente se dando conta disso. Né? Ele está reafirmando isso que eu acabei de dizer, da interferência de que não é possível ter uma relação pura através da imagem. Né? Campos magnéticos na imagem, muito massa. Né? Isso, por exemplo, é justamente ele tentando dar uma satisfação a um pensamento que pode dizer assim, bom, então mede isso aí. Tem magnetismo? Magnetismo é uma grandeza. Qual é a grandeza que mede o magnetismo da atenção? Magnetismo do olhar. Qual é a grandeza? Ele vai colocar... Esse é o esforço. Né? O esforço de muitos pesquisadores. Que chegam ao ponto de colocar eletrodos. Né? Depois eu vou compartilhar com vocês eye tracks, vídeos de eye tracks, que é um serviço que Hollywood faz, que você coloca um óculos para assistir um filme. E esse óculos vai registrando seus movimentos sacádicos, que são os movimentos da sua retina. E ele vai vendo para onde que você olha. E ele oferece isso como um serviço para os produtores de conteúdo. Então, eu faço um filme, eu sei, meu público está olhando para onde eu quero, quando eu quero. Vocês sabem que os filmes americanos eles só chegam nas salas de cinema depois de testes. Né? Essa lógica do teste. O filme está dando certo ou não está dando certo? O final pode mudar. Eu posso refilmar alguma coisa porque não deu certo, não investem. Até porque o investimento em distribuição, muitas vezes, é igual ou maior do que o próprio investimento na realização do filme. É uma operação de guerra, né? Não é fácil, eles não colocam o mesmo filme em 99% das salas de qualquer país. Eu acho que cinema coreano, né, que é do filme do Parasita, né, ele viveu uma ressurgência justamente porque em algum momento ficou
durante 6 meses, o mesmo filme em quase 100% das salas do país. Aí eles falam, não, a gente tem que regular isso aí, porque não tem como o mesmo filme. Imagina você, todo final de semana, e aí, vamos sair para o cinema assim, para ver o quê? Só tem um filme, Avengers. Durante 6 meses, na mesma, acho que foi Avatar que fez isso. Não sei, mas tem essa história. Aí eles reformularam, não, isso é absurdo. Chegou num nível, a gente vive um absurdo desse, mas as pessoas talvez não se incomodem de, é só durante um mês. Ou seja, nas férias, você só tem o filme adolescente para ver. Só tem aquele filme. Porque você vai no cinema e na sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5. É 3D, é meio D, é 5D, cada sala está passando o mesmo filme num formato diferente. Esse é a fórmula deles distribuírem. Então, você gasta muito mais dinheiro do que fazendo filme para distribuir. E aí eles fazem testes, esses eye tracks. Então, vou compartilhar algumas imagens, porque o que a gente está falando é sobre esse controle. Eu não penso enquanto controle, eu penso enquanto estabelecer relações, oferecer possibilidades de leitura para o espectador. Eles pensam em controle, porque o espetáculo ele oferece um efeito, e esse efeito tem que ser alcançado. Você vai ver um filme de terror porque você quer sentir medo. Então, aquele filme tem um efeito para ser alcançado. Você vai assistir um filme Avenger, esse aí, porque você quer viver aquela emoção, aquele turbilhão de imagens e dar vazão à sua agressividade, né? É um instigador de agressividade terrível e produzir essa emoção agressiva, né? São filmes para produzir uma catarse agressiva, né? De uma sucessão de coisas explodindo, seres se batendo, enfim, o mal absoluto contra o bem absoluto. Então, são catarses psicofisiológicas, esquizofrênicas, e é esse o objetivo, né? Adestrar as pessoas, tanto é que a pessoa passou a infância com um bonequinho Marvel e está com 40, 50 anos com aquele bonequinho ainda. Não saiu, eu tenho o meu aqui, ó. Eu tenho o meu! Esse aqui é meu carrinho de 4 anos de idade, eu ganhei com 4 anos de idade, tem até hoje. Eu guardo aqui para mostrar para o meu filho, mas é só esse também. Não tem nada, eu nunca gostei de Pato Donald. Mas o carrinho ficou. Mas é esse o objetivo, né? Então, essa reflexão ela tem uma certa objetividade, né? Conseguir resultados. A fotografia, muitas vezes, ela trabalha para isso, né? Na publicidade, por exemplo, é esse o lugar. É esse lugar dessa imagem que tem que produzir um efeito determinado. E tem que dar certo. Tem que criar um sonho, tem que criar uma ilusão, tem que fazer você querer passar margarina no seu pão, comer ração de peru, ao invés de comer um alimento de gente, né? Então, você compra margarina porque você quer ter uma família doriana. Agora o Omo lançou o sabão em pó que mata o Covid. Como se nenhum sabão em pó matasse o Covid. Só agora o Omo mata o Covid. Comprovadamente mata o Covid. É muito cruel isso, muito cruel. Porque é muita desinformação. Né? Isso deveria ser proibido. Mas é a essência da propaganda. Eu tenho que te convencer de que você precisa daquilo. E a imagem, um determinado tipo de imagem, um determinado tipo de imagem que uma das formas de convencimento, pelo menos até recentemente, era a imagem platinada, né? A imagem com tratamento específico, que numa determinada época só era alcançado pela câmera de cinema. O pessoal chama, né?
a Globo, a Vênus Platinada, que tinha aquela imagem, a melhor imagem, que não é produzida só pela tecnologia, né, que ela é a sucursal da Sony. A Globo, ela é a distribuidora da Sony no Brasil. Você tinha um termo, né, que era usado quando a Globo se instalou, que era o padrão Globo de qualidade. Então, era aquela imagem. E isso, normalmente, né, beleza, de uma certa forma, durante muito tempo, durante a modernidade, se associou à verdade. As formas belas reproduziriam a verdade, seriam verdadeiras, né? E, então, assim, o tratamento de imagem do Jornal Nacional, ele produz mais fiabilidade. Um bilhete, né, a gente brinca, né? É verdade esse bilhete? Porque um bilhete não pode ser verdade, porque a verdade é uma matéria editada no Jornal Nacional. Um bilhete não pode ser verdade. Uma coisa escrita com a mão, um papel amassado, né? Não pode ser verdade. Isso até recentemente. Aí estamos vivendo agora um momento onde, quanto mais tosco o meme, mais capacidade de convencimento ele parece ter. Quanto mais rabiscado o negócio for, mais ele parece conseguir produzir um efeito mais sinceridade, né? Enfim, confusão total. Então, o texto do Arnheim vai explorar esses elementos, né? Então, ele vai colocar ali, vai fazer que nem a gente, que é alguma questão. A Midian colocou alguma questão aqui maior, vou ler a questão maior, porque as outras eu consigo ler rápido. A Midian colocou um testamento aqui, deixa eu ler. Fiquei pensando na questão das inferências, como essas operações da memória que desencadeiam e acrescentam ou deixam de lado os fatos visuais expostos, ou seja, a forma de interpretar a imagem, quanto também no campo da subjetividade, o que pode ser para além do que é considerado lógico, verdadeiro ou real dentro das percepções padrões. Nossa, e pensar em percepções padrões é uma forma de realmente viajar nos condicionamentos visuais que temos. Agora, ao mesmo tempo que o condicionamento visual que a gente tem, ele, ao mesmo tempo que ele é um condicionamento, ou seja, ele é guiado por alguma coisa, ao mesmo tempo ele é muito desenvolvido. A gente tem um lidar com imagens muito desenvolvido. Ao longo dos anos, né, desde a minha vida, né, eu fui vendo uma aceleração constante do ritmo do corte, por exemplo, nos audiovisuais. E, normalmente, a gente atribui isso aos ritmos de leitura de cada plano. Nós somos capazes de ler uma imagem e um segundo de um plano já é muito para a gente. Né? Teve um ano aí que os filmes competiam para qual tinha corte mais rápido. Acho que era o ano do Mad Max. Aí tinha esse, mais tantos filmes. Qual tem a menor média entre os planos? Mad Max tinha 1,16 segundos, a média. Ou seja, a média de todos os planos era 1,16 segundos. Era 1. Só que de vez em quando ficava vários cortes, né? Tum, 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 tum. Aí às vezes tinha um planinho maior. Eu gosto muito do Mad Max. Para você ver como é que a coisa é meio repetitiva. Vou contar uma história para vocês. Eu, quando era criança, tinha um filme... Eu sou da época dos Trapalhões. A gente fazia fila no cinema de passar a tarde toda para ver um filme dos Trapalhões. E tinha um filme dos Trapalhões que passava na sessão da tarde, que era uma sessão vespertina. Nas férias, então, era uma maravilha, porque a criançada ficava ali vendo aqueles filmes. Na minha época, você tinha que, para ver alguma coisa, você tinha que agendar e estar ali esperando naquele horário. Era assim que a gente via filmes. Hoje em dia é diferente, você vai lá e dá o play. Mas na minha época você tinha que estar lá esperando para ver. Então tinha um filme que eu não perdia nunca que passava. Eu via 2 vezes por ano, que era O Trapalhão no Planalto dos Macacos. Era uma paródia
do Planeta dos Macacos, aquele filme com Charlton Heston, aquele filme terrível, né? Mas hoje já tem as franquias, né? Você vê que eles não conseguem nem inventar nada de novo. Mas estão repetindo, só repete, né? Não tem nada de novo. Nunca. Nesse lugar. A única coisa que eles conseguem de novo é alguma coisa que foi produzida em outro lugar. Aí eles fazem a versão norte-americana daquela coisa que é nova, mas que já deu certo. Aí eles reproduzem. O que é novo lá é chupado de algum outro lugar, né? Então, Hollywood trabalha nisso. E aí esse filme dos Trapalhões, eu passei muito tempo, é um filme que nunca teve cópia, nunca, né? Outros filmes você via sempre, como o Mágico de Oroz, que era uma produção melhor, né? Ou o Saltimbancos Trapalhões, eram filmes que ficaram, que era fácil de rever durante a vida, mas esse, o Planalto dos Macacos, sumiu, mas era o que eu mais gostava, eu não entendia por quê, né? Aí eu já estava aqui em Salvador, dando aula na UFRB, cheguei a dar aula um dia ali no Shopping Guatemi, no Shopping Salvador lá, e encontrei nas Americanas esse filme vendendo. Eu, poxa, cara, comprei no mesmo dia, fui para casa rápido, botei assim no computador, na época que tinha CD em computador, hoje em dia nem isso tem mais, DVD, né? Eu fui assistir ao Trapalhão no Planalto dos Macacos. Realmente, o filme é uma bomba. Mas aí eu entendi por que eu, criança, gostava daquele filme. Porque a história é a seguinte, é o filme que primeiro aparece o Mussum, né, o Antônio Carlos. É o primeiro filme que ele aparece, né? O Mussum do Originais do Samba. Ele já estava trabalhando na TV, em alguns programas, e vai aparecer nesse filme pela primeira vez, antes do Zacarias entrar no... Mauro Gonçalves entrar nos Trapalhões, né? Então, começa esse filme com o Didi e o Dedé, né, a dupla central ali, que estão fugindo da polícia, e o Mussum é o policial, é um dos policiais, né? É a polícia, correndo atrás de Didi e Dedé. Você tem um monte de bandidos correndo atrás deles. E durante meia hora de filme, é essa fuga. Eles entram em galinheiro, eles entram em vá pra praia, tem corrida de lancha, é uma sucessão de fugas. Até que eles entram num balão. Não sei porquê, tem um balão lá cheio, pronto para subir, e entram os três, o policial, que é o Mussum, que está correndo atrás de Didi e Dedé, e o Didi e o Dedé. E esse balão, por algum motivo, começa a voar. Quando esse balão voa, aí você tem um momento de tranquilidade, é aquele balão voando no céu, aqueles planos tranquilos. Aí esse balão vai parar lá na Pedra da Gávea, que é o chamado Planalto dos Macacos. Seria um lugar onde o tempo parou, como se fosse o Monte Roraima, um lugar onde você vai encontrar os ancestrais da vida, né? Lá no Monte Roraima, que existe, né, essa narrativa do século XVII, XVIII, né, do mundo perdido, né, que você estaria na América, que seria justamente um Monte Roraima, esse platô onde a vida teria se preservado diferente de outros lugares, um pouco como a ilha de Madagascar, né, que você tem espécies que você só tem lá porque em algum momento ela se separou do continente e produziu uma evolução específica. Então, o Planalto dos Macacos seria isso. Nesse Planalto, os macacos são donos, mandam. E quando eles chegam, né, chega Mussum, Didi e Dedé, nesse Planalto, os macacos começam a correr atrás deles. E aí corre até acabar o filme. Quando eles conseguem fugir, e acaba o filme. É só isso. Isso é exatamente o Mad Max, esse último. Porque eles correm, aqueles caminhões no deserto, portes vertiginosos, até que eles chegam num lugar, que é onde eles estavam, para onde eles estavam fugindo. Aí, quando chegam nesse lugar, eles veem que naquele lugar não tem nada. Aí, poxa, tem nada aqui, né? Tá vazio, não acontece nada. Vamos voltar? Aí corre, até chegar de novo de onde eles saíram e acaba o filme. Então, é esse tipo de cinema, né? E essa velocidade do plano.
né? É claro que o cinema, por ser uma narrativa, onde as imagens se sucedem, assim, existem milhões de cinemas, tá? Existem várias formas de fazer cinema. Não sei se vocês já ouviram falar em cinema fluxo, é um cinema dos anos 2000, final dos anos 90, que é um cinema de sensações, onde a narrativa tende a ser esvaziada e onde você tem planos longos, onde você tem tempo de contemplar uma imagem. É um cinema diferente. Mas, normalmente, as imagens se prestam a serem editadas, né, com outras e comporem uma narrativa. E nesse fluxo de imagens, que deve ter alguma continuidade, você precisa impor aquilo que você está querendo contar, ou seja, direcionar o olhar do seu espectador. O que eu estou contando? O que eu estou mostrando? Para onde que o meu espectador tem que olhar? Qual os sentidos que ele pode extrair dessa imagem que vão colaborar, que não vão desviar a atenção dele em relação à narrativa que eu estou apresentando, né, ao que eu estou me propondo fazer. Então, existe essa necessidade de continuidade, existe uma necessidade de certa objetividade na hora de construir um plano. É diferente de uma pintura. Você pode ficar parado diante dela e absorver ela como se fosse um espetáculo. A pintura do século XIX, ela, inclusive, se torna um espetáculo, né? O Daguerre, que é o inventor da fotografia, ele também era dono de dioramas. Existia em Paris, ali perto da Torre Eiffel, ali como se eu conhecesse, mas é ali perto da Torre Eiffel, tinha um boulevard, o Boulevard das Diversões, e você tinha ele, o Daguerre, ele era dono de uns 3 ou 4 dioramas. Diorama é um espetáculo, é uma sala que você entra, né, bem grande, um pé direito alto, e lá você tem uma imagem formada por planos, é como se fosse um cenário de uma peça de teatro. Daguerre era cenografista de teatro. Mas é como se fosse um espetáculo de teatro, onde, com um jogo de luzes, essa imagem vai mudando. Então, você via, por exemplo, pôr do sol em Pequim. Aí tinha uma imagem de Pequim, imagina uma parede de 30 metros, de 20 metros de altura, por 10 de largura, você suspenso sobre uma plataforma, olhando aquilo, e planos diferentes nessa imagem, e um jogo de luzes e sons. Você ainda não tinha cinema, você tinha Lanterna Mágica, que era já com movimento e narrativas e tudo mais. E o Daguerre era dono de 3 estabelecimentos desses. Aí parece que teve incêndios, porque naquela época se mexia com luz, mexia com gás. Então tem histórias terríveis de sessões de Lanterna Mágica que todo mundo entrou no cinema e, né, levei a família para o cinema e morri. Em vez de matar a família e fui ao cinema com minha família e morri. Porque o gás vazava e a coisa explodia. Então aconteceu isso, né, com os dioramas do Daguerre, e ele, com o dinheiro que tinha perdido todo o dinheiro, porque aquilo era caro de manter, né, tinha perdido toda a sua fonte de renda, aí que ele vai investir no daguerreótipo, que era uma ideia que ele tinha comprado do Niepce, que é o cientista que inventou a fotografia. O Daguerre é o comerciante, o Daguerre não é o cientista, é um técnico, né, domina a técnica. Então ele foi capaz de transformar a ciência num produto, né? O Niepce é o inventor da fotografia, assim como Hércules Florence e outros no mundo. Hércules Florence aqui no Brasil. Mas os processos que eles criaram não eram práticos, não eram voltados para um público, eram experimentos. O Daguerre não, o Daguerre, ele formata. Se você pegar
uma foto de um daguerreótipo, o que você comprava? Você comprava caixinhas de madeira, uma caixinha com a química, a câmera obscura, uma caixinha com os pratos, né, de prata para você mexer, a química, a revelação, a instrução, o livro, né, com a instrução, e tchau. Era um kit que você usava e conseguia os resultados. É claro que você precisava ler, precisava mexer com química, tinha que obedecer, né? Era um manual. É muito interessante a gente pensar essa ideia do manual, né? Mas era uma coisa que dependia de uma interferência grande, mas, ao mesmo tempo, era prático. Você seguia o que estava escrito no manual e você tinha bons resultados. Então, o Daguerre faz isso, ele comercializa, ele cria algo comercializável. Mas ele fazia esses espetáculos, o diorama, né? E ele vai começar... Tanto é que ele vai chamar a invenção dele de daguerreótipo, porque não existia patente. A única forma dele dizer que aquilo era dele era dar o próprio nome, né? Daguerreotipia, acho que é 1856. Não sei exatamente essas datas. Depois vocês pesquisem aí. E aí você tinha esses espetáculos e era com gás que se iluminavam as salas, né? E por que eu entrei nessa conversa? Por causa de padrões. Eu estava falando aqui sobre o que a Midian propôs. Eu estava, né, dos padrões. Então, a gente tinha um tempo de observação daquilo, né? Hoje em dia, a gente tem tanta imagem que a gente não tem muito tempo para ficar vendo imagem, né? As imagens são mais rápidas. A gente desenvolveu uma capacidade, ou talvez uma desatenção, uma atenção desatenta, mas uma capacidade de leitura, né? Uma leitura dinâmica, né? Das imagens, dos textos, enfim, que faz parte, né? O cinema ele tem que lidar com essa realidade dele. Ou seja, né, eu acho que a grande lição desse texto que a gente está falando aqui é a questão do entorno. Com quais imagens você está produzindo imagens para que contexto? É imagem para um álbum de fotografia que vai ser acessado pelas tias no Natal e as pessoas vão sentar e vão ver? Ou, enfim, para que contexto? É importante, né, essa ideia do contexto da imagem. E no cinema, o contexto é produção de imagens para fotografia de cinema, é o contexto do próprio produto audiovisual para qual você está trabalhando. Qual o produto audiovisual que você está produzindo aquela imagem? Então, uma imagem vai se suceder à outra. Por isso, a ideia de você começar a olhar para as linhas do papel, para os lugares do papel. Porque você precisa conectar um personagem com um objeto, com um movimento. Um personagem que eu filmo num plano tem que reproduzir esse movimento no outro plano, se conectar ao plano seguinte com outro objeto, uma luz, uma cor. Esse personagem está em que linha, em que posição do quadro. Essas conexões você precisa fazer, né? Então, assim, entrando um pouquinho mais diretamente no texto, tá? O que o Weinheim está tentando provar é a ideia de que existe um esqueleto no quadro, que se forma a partir do momento que eu crio o quadro. O espaço onde a imagem vai ser confinada, né? Onde a imagem vai estar. Existe uma tentativa, né? Existe um movimento muito grande de romper no Renascimento. Né? O barroco é uma tentativa de romper, já é uma tentativa de romper com esse quadro. Né? O barroco ele tenta criar ilusões fora do quadro, para que vazam o quadro. Né? A arte moderna trabalha muito com o quadro, com as formas pré-definidas, mas a pós-moderna tenta romper o quadro. Então, na década de 60, você tem lá outras propostas, né? Preencha a sua caixa, não é mais quadro, é uma caixa, preenche uma caixa. Os penetráveis do Hélio de Sica, a arte que se veste, os parangolés,
a performance como arte, você vai fugindo cada vez mais desse quadro. O cinema permanece, né? Voltando àquela ideia que o cinema é a nossa linguagem de base. A gente fala sobre ele. O cinema permanece com esse quadro. Tá? E o nosso quadro tem forças. É isso que o Arheim está tentando provar. E elas podem ser localizadas por experimentos. Eu faço experimentos que me provam que isso não é aquilo, aquilo é melhor que isso, aquilo produz esse efeito. Eu faço experimentos. Não é? E é isso que ele vai trazer nesse texto. A princípio, ele parte de duas formas contrastantes, né? Ele faz um experimento bem claro, né? Que é um quadrado e um círculo, contrastantes na forma e contrastantes na sua saturação, por assim dizer. Né? Um é branco, né? Ou seja, sem saturação nenhuma, e outro é preto, totalmente saturado. Né? Então, eles têm um contraste tonal aí, extremo. Tá? E o quadrado, que a princípio é uma forma que, por ter todos os lados iguais, não produziria uma alteração de tensão entre os eixos principais. Os dois eixos de um quadrado medem o mesmo tamanho. Essa é a condição do quadrado. Né? Então, seria uma forma aparentemente neutra, apesar de ser uma forma. E aí ele vai estudar justamente essa tensão criada por essa forma, pela relação círculo e forma, que é o que vocês tiveram a oportunidade de fazer no primeiro exercício. Por isso que eu falei que quem teve dificuldade talvez tenha mais dom para ser fotógrafo, porque a dificuldade significa a dúvida diante do onde eu coloco esse círculo? Qual o melhor lugar? Em qual lugar ele produz o efeito que mais vai me agradar? E aí é um processo interessante, porque é um processo de autoconhecimento. Se eu faço para mim, eu me conheço. E, de uma certa forma, esses primeiros processos, esses primeiros exercícios, são de autoconhecimento. Por isso que não tem certo e errado, não existe um lugar. Não é o lugar do outro que você tem que alcançar, é o seu próprio lugar. Então, a dúvida diante de onde eu coloco esse círculo é que é o exercício. Tirar a foto com o círculo ali é a prova de que você fez ele para mim. Eu não estou contando se você fez ele rápido ou devagar, se você demorou dias meditando sobre aquilo, leu o texto e tal, ou se você simplesmente jogou uma coisa sobre a outra e fotografou e mandou. Isso para mim não importa. Talvez importe para você refletir sobre isso. Refletir não no sentido de que, realmente eu fui displicente ao fazer o exercício, eu deveria ter me dedicado mais para aprender. Não é isso. É você se autoconhecer. De repente, você não vai ser fotógrafo. Você não quer isso. Isso não passa por você como uma coisa, algo que te inspire desejo em, eu quero estudar as várias posições dessa tampa de maionese sobre esse papel branco. Talvez isso não inspire nenhuma motivação. Vendo os exercícios era interessante, porque ali tinha gente que olhava e via, isso aqui é diretor de arte. Né? A posição da circunferência no quadro era o menor problema. O importante era o colchão que estava atrás, a textura, a luz que batia, alguma coisa que eu aproveitei para botar ali, uma composição maior, uma outra ambiência. Tinha gente que não. Era extremamente focado na posição da circunferência no quadro. Fazia o corte máximo possível de tudo que tivesse ao redor, né? Enquadrando a folha de papel da melhor maneira possível, e o negócio estava numa posição mais pensada, né? Por assim dizer. Outras pessoas, talvez a maioria tenha feito, né? Não entendi direito, estou chegando agora, estou procurando disciplina, tenho meu filho para cuidar, tenho comida para fazer, já fiz. Nenhum demérito. Né? Não tem nenhum problema com isso.
Mas o fundamental é você se conhecer. De repente, essa problemática não é uma problemática que te inspire. Deve inspirar em algum sentido. Talvez você não queira passar horas pensando sobre aquilo. Mas você saiba que é útil ler um texto sobre aquilo, porque você vai precisar entender o que o fotógrafo está te dizendo. Se você for um diretor de arte, se você for um roteirista, é importante que você entenda como, né, esses elementos podem, ou poderão, ou o que o fotógrafo está tentando me dizer quando ele fala em linha, forma, posição, contraste. Interessante eu saber. Não que eu queira me submeter a esse processo de ficar inquieto com a posição da câmera. Deixa isso para o fotógrafo. Né? Então, é isso que eu falo de autoconhecimento. Tá? Não existe não é uma autocondenação, é autoconhecimento. Tá? Então, o exercício era esse, de explorar essas tensões. Né? E o Aham, né, vai provar inicialmente no texto a existência desse esqueleto a partir de experiências. Não sei nem se convence tanto, né? As experiências que ele faz. Mas ele vai falar que existem linhas que eu identifico. Assim como realmente ele vai falando, quem lê o texto, ele vai falando e você vai realmente, eu percebo que esse círculo não está no centro do quadrado. Só de olhar de relance. Eu não preciso da régua para ver isso. Não é? Eu não preciso da régua. Eu olho e vejo. Então, e posso sentir vontade de tirar ele dali, posso sentir vontade de botar ele no meio, posso pensar para onde ele está indo, de onde ele veio. Isso começa a criar uma história, essa relação que ele está falando. Né? As coisas deslocadas têm força para sugerir. A tensão sugere. Né? Cria um espaço que acontece na cabeça de quem olha. É arte. Produzir um efeito. A obra de arte, o objetivo da obra de arte, e o objetivo, né? Objetivo, né? Como se tivesse objetivo. A obra de arte também é autoconhecimento, né? Mas o cinema, né? Tem esse... o cinema comercial, pelo menos, quer alcançar objetivos, quer produzir efeitos, né? Quer fazer o espectador ficar em tensão. A obra de arte, às vezes, quer produzir tensões. Pode ser que não. A obra de arte pode ser tudo. Qualquer definição para obra de arte é furada. A obra de arte pode ser tudo. Né? Mas ela pode produzir tensões, né? Pode ser útil, pode, né, trabalhar. Muitas obras de arte trabalham nesse jogo de tensões, em vários sentidos. Né? Mas o espetáculo mais, porque o espetáculo ele te promete algo, né? Uma obra de arte, ela não te promete nada, ela promete só uma coisa inovadora. Quer dizer, ela promete isso, né? Inclusive, essa é a nossa, talvez seja o nosso círculo vicioso, né? O círculo da necessidade de inventar o novo a cada instante. Mas o espetáculo te promete uma experiência. E aí esse jogo de forças relacionados a essa experiência. Né? Então, o quadrado que o Ahern está explorando, ele apresenta uma certa neutralidade entre esses dois eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal. A gente vai começar a explorar mais essa questão desses eixos. Né? O cinema, inicialmente, ele começou com uma tela que se aproximava dessa proporção quadrangular, de 1 por 1. É uma proporção, um lado de 1 para um lado e 1 para a base, 1 para o outro lado e 1 para o topo.
Isso é um quadrado. A tela de cinema inicial, ela tinha um pouco, ela se aproximava. Ela era mais próxima de um retângulo deitado, mas ela se aproximava de um quadrado. A tela de cinema inicial, a original, né, dos irmãos Lumière, que vai seguir aí durante muito tempo como padrão, né, a tela 4x3 é a mesma tela de televisão, daquela televisão antiga. Aquela televisão antiga de tubo, é uma tela parecida com a de cinema, uma tela quadrangular também, né? Que segue essa dimensão quadrangular. Uma tentativa de neutralizar a relação entre o eixo horizontal e o eixo vertical. Tornar a tela mais neutra, talvez. Na verdade, isso tinha a ver com as questões técnicas, do negativo 35mm, da resolução, enfim. Se chegou nesse formato e ele ficou durante muito tempo. Até que surgiu a televisão e o cinema precisou se diferenciar, oferecer um espetáculo que valesse a pena a pessoa deixar de ver o filme na TV ou ver o programa da TV. A pessoa poder sair de casa e ir ao cinema. E aí começam as telas a ficarem mais largas, mais compridas. Alguns cineastas começam a reclamar, a falar que aquela tela comprida só serve para filmar cobra, filmar procissão, né? Seria ótimo, talvez, para Deus e o Diabo, porque é tão cheio de procissão, que seria ótimo filmar. O Glauber, ao longo da carreira, vai cada vez mais explorar as telas compridas. Ele chega no último filme dele, A Idade da Terra, que é aquele que tem um frame lá no nosso Facebook, servindo de cabeçalho, é um frame do Idade da Terra. Você vê que é um frame bem comprido, né, com Antônio Pitanga no alto de um prédio em Brasília. Aí você vê Brasília como essa cidade horizontal que cabe muito bem nessa tela mais comprida, né? Então, nessa tela mais comprida, que é de uma certa forma parecida com a nossa folha de papel, né? A nossa folha de papel, eu vou fazer um vídeo sobre isso, propondo alguns exercícios e vou compartilhar com vocês, e espero que vocês façam. Não é obrigatório, mas espero que vocês explorem, topem a brincadeira, né? Mas a folha de papel, ela é uma proporção, apesar de ser mais comprida, ela é uma proporção menos comprida do que a tela da TV, da Netflix. A tela da Netflix é a famosa 16:9, né? Uma tela mais comprida. Talvez parecida com essa tela aqui, pelo menos as janelinhas. A minha muda a janelinha. A janelinha num computador é quadradinha. No outro computador está 16:9. Ainda tem isso, essas mudanças. Mas a tela mais comprida, ela apresenta uma outra relação de tensão, né? Os eixos diagonais, eles passam a ter eles não são mais tão em ângulo reto, o cruzamento deles. Começa a ser um cruzamento mais diagonal, né? Mais irregular, né? Com ângulos obtusos em cima e ângulos agudos, né, nas laterais. Altera. Né? Então, é um pouco perceber essas forças, como é que elas se encaminham. No filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, você vai ter, talvez, até uma metáfora possível, aí eu já entra um pouco na forma como eu vejo o filme, pensando naquilo que eu penso, porque eu penso a partir da ótica do professor de fotografia para cinema e audiovisual da Facom, para a área de concentração em cinema e audiovisual. Né? Desse lugar que eu posso falar, não tem nenhuma outra especialidade. Né? Mas é uma reflexão sobre essas questões, né, da horizontalidade, da verticalidade, né, desses dois eixos. Mas que eu percebo, dá talvez para ler, né, na realização de Deus e o Diabo na Terra do Sol, uma reflexão sobre esses espaços criados a partir desse entrecruzamento entre o eixo vertical e o eixo horizontal. Por isso eu pedi para vocês verem o filme
usando esses elásticos e procurando fazer com que o encontro desses eixos acontecesse no centro do quadro, né? De forma que as 4 metades fossem iguais, né? O filme tem uma proporção mais retangular, mais quadrada, né? Aqui, essa tela aqui é uma tela 16:9, Deus e o Diabo na Terra do Sol, uma janela que a gente chama de full frame cinematográfico. Então, essa janela do Deus e o Diabo na Terra do Sol, ela favorece mais esse encontro, né? E o tema da cruz no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol é um tema recorrente, é uma imagem que me parece orientar a fotografia no filme. Parece ser algo que está ali inspirando a fotografia do filme, as suas composições. Há de se notar uma coisa muito importante, por isso eu compartilhei com vocês aquele pequeno fragmento desse livro aqui, Os 50 Anos Luz, Câmera, Ação, que é o livro do Edgar Moura, um fotógrafo nacional, tá? Fez vários filmes importantes, né, do cinema brasileiro, e que foi cartunista e também escreveu alguns livros sobre fotografia. Ele verbaliza muito bem a experiência dele, né? E um pouco essa é a nossa dificuldade, né? Verbalizar aquilo que a gente conhece fisicamente, porque ser fotógrafo é uma coisa física. Desde do trato, da experiência visual que vai se formando, até a questão física, né? A sua interação física com a máquina, câmera, com espaço, set de filmagem, enfim. Mas que nem sempre consegue ser verbalizado. Então, bacana que ele verbaliza bem. Então, é um livro bem interessante. Apesar de ser recheado de algo que a gente padece, né? Que no ambiente da fotografia de cinema é muito comum. Ser fotógrafo de cinema, como grande parte das áreas valorizadas, sempre foi um espaço para homens brancos, né? Então, você vai ter várias piadinhas racistas e machistas espalhadas por aqui. Mas, fora isso, se você tapar o nariz para isso, você consegue tirar uma lição, coisas boas, tá? Desse livro. Então, ele fala sobre a cruz e a caldeirinha, como ele faz essa piada, ele é cheio de piadas. Fotógrafos, todos que eu conheço, são meio cheios de piadas. Vocês já notaram que eu também sou cheio de piadinhas, né? Desculpa, gente, eu sei que às vezes isso não é legal, mas a gente acha que é legal, alguém ri, enfim, a gente se ilude. Então, ele vai fazer esse jogo de palavras, né? Entre a cruz e a caldeirinha. Entre a cruz e o inferno, que vai lembrar logo, a gente vai logo lembrar, né? Aí o pessoal já está rindo. Eu acho que é de sacanagem. Vai lembrar, né, essa ideia de Deus e o diabo, a cruz e a caldeirinha, Deus e o diabo, né? O diabo é justamente esse lugar onde a cruz deveria ser, né, o lugar onde a cruz não está. A cruz deveria espantar o diabo, só que é Deus e o diabo, eles estão sempre juntos, né? Quem inventou o diabo foi Deus, né? O diabo também é filho de Deus. Então, eles estão juntos, fazem parte da mesma cosmogonia, pelo menos, né? Estão lá. Eu posso não participar dessa cosmogonia, mas estão lá. Eles juntos, estão sempre juntos. Está no mesmo livro, né? Deus e Diabo. Está no mesmo livro. E qual é a cruz que ele se refere nessa piadinha, né? Nesse jogo de palavras? É uma cruz que fica no centro do quadro quando você vai fotografar em cinema. Ou ia, porque hoje em dia
essas linhas que aparecem no quadro, elas já são criadas digitalmente. Alguém citou no exercício a regra dos terços, né? Alguém citou a regra dos terços. E a regra dos terços, ali, nesse caso, não é a regra dos terços, o que eu propus para vocês fazerem. Eu propus vocês fazerem simplesmente uma mira central, uma cruz no meio, que é uma cruz como a que você tem numa mira mesmo, de uma arma de longa distância, né? Infelizmente, me desculpem falar em arma, mas eu detesto falar em armas. Nem em filme, nem em nada. Mas, porque a câmera de cinema, em muitos momentos, ela se confunde. Você, inclusive, tinha um dos pioneiros da reprodução do movimento, né? É um cara que inventou o fuzil fotográfico, que fazia várias fotos de pássaro. Você apertava aquele fuzil, e fazia várias fotos ao mesmo tempo e conseguia reproduzir o movimento dos pássaros. Final do século XIX, né? O cinema sendo usado para estudos da locomoção animal. Então, essa relação, né? Você vai ver vários fotógrafos falando dessa relação, né? Eu saio para caçar com a câmera, né? Eu vou tirar uma foto como quem caça. Tem essa relação, infelizmente, muitas vezes. E é mais um aparelho, enquanto está na lógica dos aparelhos desse mundo ocidental, né? Bacamarte e a câmera obscura compartilham do mesmo universo, né? E isso é real, né? Faz parte, marca a nossa espiritualidade ocidental, né? Então, essa câmera, arma, ela tinha uma mira. A mira sempre foi essa cruzinha no meio do quadro. E por que essa mira é importante? Por que é importante você ter desenhos no quadro para te orientar? Porque o cinema, as coisas se movem. E você é um fotógrafo em tempo real. Você fotografa tudo o que está acontecendo diante da câmera, em movimento. E existe o movimento das coisas e existe o seu movimento. Você pode se movimentar, você pode movimentar a câmera. Então, você tem que acompanhar, você tem que fazer mira. Você não pode perder o objeto que você se propôs a acompanhar. E é isso, essas linhas servem como mira. Essa cruz no meio do quadro é uma mira. E ela se torna real, porque é ela que orienta a movimentação de câmera. Algumas composições, mas principalmente as movimentações de câmera. Quem leu o texto de Edgar Moura, ele fala, né, desse caminho que você percorre e que você tem que se preocupar com o quê? Em fazer a cruz chegar no lugar que você planejou que ela chegasse. Acertar o ponto final desse movimento que você planejou fazer. E isso se faz milhões de vezes. Desde o planejamento de uma cena, antes de você começar a filmar, até o exato momento em que você está movendo a câmera. Num documentário, você, como fotógrafo, você tem que planejar esse movimento antes de executar. E você tem que pensar, eu vou botar a minha mira naquele lugar. E é isso que você vai fazer. Ah, mas eu não posso se enquadrar e esquecer essa mira, porque essa mira é algo que me violenta. Eu pensar numa mira, estou mirando na cabecinha de um personagem, não quero, não gosto. Pode? Até pode, mas tem um efeito. E talvez tenha a ver com o efeito da atração das forças que o Anaheim está colocando aqui. Se a gente não tem nada no quadro para nos guiar, a gente começa a se preocupar em eu não posso cortar, por exemplo, o olho do meu professor. Eu estou filmando, não posso cortar o olho. A boca, nem pensar. O cara está falando e eu não estou vendo a boca, fica muito estranho. Então, esse lugar entre, que é o que eu quero filmar, entre meu rosto, né? Estou vendo ali porque eu tenho outra... Entre a minha boca e a minha sobrancelha, esse lugar que eu quero filmar,
Se eu começo a olhar para cima, o que, que acontece? Eu começo a, né, ficar... A tendência é eu afastar, vou afastando, e aí eu estou cortando a boca, de repente. Porque eu não posso tocar, então vou afastar. Ou se eu olho para cá, se eu olho para um lado e olho para o outro, a tendência é as forças de atração e repulsão fazerem com que eu me mexa e perca o outro lado do enquadramento. Por isso que é tão interessante você ter linhas que te orientem no enquadramento. Né? É muito comum em cinema você ver mais do que você filma. Por quê? Nas câmeras mais profissionais, e hoje em dia, com filmagens em 6K, 8K, uma filmagem em 8K não é feita para ser exibida em 8K em lugar nenhum. Ela é feita para poder ser cortada, poder acertar esses pequenos erros, reenquadrar durante o processamento de finalização, o pós-processamento de um filme. Mas é comum você ter nos quadros, né, um espaço. Eu vou colocar uns apps para vocês. Cinema hoje em dia brinca muito com app, tá? Depois eu vou botar um vídeo, mas depois eu vou compartilhar esse, por exemplo, esse app aqui, Horizon, deixa eu ver se aparece, que é um app fotográfico, que ele, tá vendo, ó, ele mexe o quadro para colocar a imagem de acordo com o horizonte. Então, a foto vai sair esse quadro mais claro. Esse lado mais escuro, ele não vai sair na foto. É mais ou menos assim que acontece nas câmeras de cinema. Você tem uma zona que você vê as coisas. Você vê as coisas, mas elas não estão sendo filmadas. Isso está no visor. Só que, para isso, você tem que ter a marca da janela, para você saber quando que você está vendo e quando que você não está vendo. Eu acho que é o Dib Lutfi. Depois eu posso compartilhar também o filme do Dib Lutfi, que é um grande câmera do cinema brasileiro, né? E ele parece que estava filmando o filme sobre Garrincha, Garrincha, Alegria do Povo, e ele faz um comentário que ele estava vendo, estava filmando o Garrincha atravessar a Avenida Rio Branco, que é como se fosse a Avenida 7 aqui, lá no Rio de Janeiro. A Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. A antiga Avenida Central, né? E quando o Garrincha estava atravessando ali, no meio do povo, né? Era essa o que ele tinha que filmar, Garrincha no meio do povo. Ele sabia que uma ou outra pessoa ia reconhecer e podia olhar para a câmera. É uma grande coisa, as pessoas não podem olhar para a câmera, né? Porque estraga uma cena, né? E aí ele viu alguém que ia olhar para a câmera ali, que estava quase entrando em quadro, mas ele viu pelo visor, por aquele espaço onde a pessoa não é filmada, e tirou dali. Né? E ele conta isso em algum filme, eu vou compartilhar com vocês. Então, você precisa dessas marcas no quadro para te orientar. Né? Se você filma numa janela e preta e corta, como é que você vai enquadrar realmente? E cinema tem uma coisa. Se o pessoal está filmando em 8K para reenquadrar, isso não é uma lógica normal. A lógica normal do cinema, eu faço o quadro final. Eu filmo com o quadro final. Até porque qualquer pós-produção é trabalho, é dinheiro, é máquina, é computador parado. Quanto mais prática a filmagem, mais ela tem chance de chegar até o final. Né? A edição e a pós-produção são o gargalo do cinema. Milhões de filmes estão parados sem sair da ilha de edição. Pode crer. Pode crer. Tem sempre algum filme que não está editado. Todo mundo tem. Né? Que não passou, não conseguiu atravessar esse gargalo. Né? Alguém tem aqui? Alguém falou? Então, você precisa dessas marcas. E aí, quando você vê Deus e o Diabo na Terra do Sol, usando esse artifício que eu propus vocês a fazerem, vocês vão ver o quanto o fotógrafo utilizou dessa marca na hora de fazer seus movimentos de câmera, na hora de enquadrar. Esse é o objetivo básico do cinema, tentar
perceber como o fotógrafo percebeu o ato de compor naquele momento. É um filme que muita câmera na mão, né? Vocês viram. É uma dinâmica cinematográfica de guerrilha, de se filmar pouco e com objetividade. Por isso, talvez, a estratégia do Glauber de fazer um filme mais teatral. Você vê que várias coisas ali são representações teatrais. Por quê? Porque o que está acontecendo é dito, não é mostrado. O que é dito é que é a cena. Você tem um palco, né? Os acontecimentos se configuram como palcos, né? Você tem o início, ele parece um filme mais cinematográfico, né? Ele vai se tornando mais teatral, principalmente no momento em que o Manuel e Rosa sobem Monte Santo, né? Mas ele em princípio, ele é bem cinematográfico, né? Você tem Manuel diante da seca, aí ele encontra o Sebastião, né? Que é o Beato. Isso você vê e é narrado pela voz do Sérgio Ricardo ali, na música do Glauber Rocha, né? No cordel, é um cordel do Glauber Rocha, né? Musicado pelo Sérgio Ricardo, que nos deixou há pouco tempo. Acho que não faz nem um mês, ou já faz mês, sei lá. Mas por aí. Então, você tem esses espaços, né, teatrais. E a fala é que vai dar o teor do que está acontecendo, né? Tem muito essa característica. Você decupa menos, é um filme que você... O que é decupar? Decupar é dividir uma sequência, um acontecimento, em pequenos fragmentos. E narrar a história a partir desses pequenos fragmentos. Quando eu dou aula para criança, eu sempre faço um exercício que é engraçado, principalmente se a criança for pequena, que dá para fazer umas coisas legais. Se a criança for grande, já fica mais difícil. Mas quando é grande também dá para se resolver também. E a brincadeira é a seguinte: a gente tem que filmar uma pessoa escorregando numa casca de banana. Isso é um exercício, um exercício até comum, não sei nem de onde é que eu tirei, mas é alguma coisa já antiga, tá? Não é nada criativo, não. Porque qual é a graça? O que é engraçado em alguém cair? Né? Não tem graça nenhuma, aliás, eu acho horrível. Alguém cair tem a menor graça. O que tem graça em alguém cair? Né? É você saber que ela vai cair antes e não tomar o susto da queda. É como assim... eu vou entrar num filme, eu tenho medo de terror, mas o que vai acontecer no filme? Me conta, porque eu tenho medo de filmes de terror. Não sei se vocês já tiveram amigos assim. Vai ver filme de terror, você tem que... a pessoa tem que estar um pouco munida, ela não pode tomar susto, ela tem que saber, tem monstro, tem o diabo, tem não sei o quê, tem muito sangue, tem alguns parâmetros ali que ela tenta controlar. Então, isso alivia. Se você alivia a carga do susto e a carga da dor que pode ter, só fica a carga da graça. É nisso que se baseia, talvez, um pouco a videocassetada, né? Videocassetada são pessoas se dando mal, só que você sabe que ela vai se dar mal e aquilo está recheado de risadas. E aí você alivia o peso da tragicidade que aquilo poderia ter, né? Uma pessoa numa queda, ela pode sofrer coisas terríveis, né? Mas você tira essa parte trágica e fica só com a parte... Né? Acho que talvez seja a mesma coisa desses caras que descem de bicicleta montanhas absurdas, fazem coisas absurdas e que põem a vida em risco, mas que talvez pela sensação de segurança que ele te dê, você vive aquele risco com segurança. O risco são nossos paraísos artificiais, né? Então, essa relação, né, com a sensação, né,
o espaço que vai ser estabelecida no filme é bastante interessante, né? Do céu, né? Do acima do horizonte, com a terra do abaixo do horizonte. Do céu, do padrinho Sebastião, que está no alto, e você vê planos em contra-plongé, ele contra o céu, a descida do céu à terra, a câmera que desce do céu e desce diretamente na cruz, carregada pelo padrinho Sebastião. A encruzilhada, a cruz como encruzilhada, né, na morte da mãe, que vai marcar o início da aventura. Então, você tem um filme cinematográfico, né, Manuel e a Seca, o drama de vender o boi para um patrão. Isso é a trama cinematográfica mais básica, né? Assim, um antagonismo, dificuldades, coisas a serem vencidas, até que ele mata o patrão e o patrão mata a mãe dele. Os jagunços do patrão matam a mãe dele. Com perseguição, uma hora que as pessoas acharam meio confuso, mas as perseguições são confusas, são para isso mesmo, para te deixar confuso, né? E produzir esse efeito de estar perdido, enfim, faz parte. E aí você tem essa encruzilhada da cruz sobre o túmulo da mãe do Manuel. Aí dessa cruz você vai para o céu e desce em Sebastião. A subida deles rumo ao monte, então rumo ao céu, né? Então Sebastião é Deus. Mas esse Deus da cruz é um Deus perverso, que mata a criancinha. E existe aí uma tristeza com essa figura, aí vem a história, né? Que é Antônio das Mortes, que é aquele que faz o que tem que ser feito, é o Haussmann, né? Eu apenas cumpri ordens. Ele tem algum escrúpulo, né, Antônio das Mortes? Ele tem algumas regras, eu não mato padre, eu não faço isso, não faço aquilo, mas mato qualquer um. É só pagar. É só me dar o perdão, a igreja te perdoa, né, que eu mato. Esse é Antônio das Mortes. Né? Talvez a gente pudesse olhar em que posição aparece Antônio das Mortes nesse eixo céu-terra. Aí você tem depois, quando ele se decepciona, né, quando, enfim, a comunidade reproduz o assassinato de Canudos, né? A gente tem essa reprodução do assassinato de Canudos. Você tem Manuel e Rosa descendo para a terra e vão encontrar São Jorge no Lagedo. A cena toda, o palco, onde se desenrola a interação entre Manuel Rosa e o bando de Curisco, é no Lagedo. Aí você vê de cima, né? Aí você olha para o chão. Enfim, esses elementos vão estruturando a câmera do filme. Vão colocando, vão definindo, ó, como é que eu vou filmar isso aqui? Qual é a narrativa que a câmera tem nesse filme? Está lá. Céu, terra, Deus, o diabo, a cruz da encruzilhada. Quem está na cruz? Em que momentos, quais personagens? Vale a pena ver o filme prestando atenção nisso. Quem é que se encontra? Onde a cruzeta vai? Quem está na cruz, quem está na caldeirinha? São elementos que parece que estão orientando a mente do fotógrafo para chegar naquele resultado, que a princípio é bastante harmônico e inovador. Talvez não seja para grande parte do público, né? Meus pais, quando estavam namorando, foram assistir a Deus e o Diabo na Terra do Sol e foram para namorar, né? Saíram do filme assim, tipo, isso não era nada, né? Não entendi nada, é ruim, é mal feito, é estranho. Mas os especialistas reconhecem a inovação ali. Especialista que eu digo Martin Scorsese, né? Que foi quem comprou os direitos do filme e restaurou lá.
Não dá para dizer que ele não é um especialista, né? Um cara que ganha Oscar, tem que saber de cinema. O cara ganha Oscar, pô, fácil, lá, faz filme de bilheteria, faz filme em Hollywood. É um especialista. Então, ele comprou o filme e cita um dos 100 melhores, né? Tem um especial na virada do milênio, 100 melhores filmes, segundo Martin Scorsese. Tem um documentário, Deus, o Diabo na Terra do Sol está lá. Então, existe alguma coisa aí a se aprender nessa fotografia. Eu estou sugerindo que ela talvez possa ser em como eu estabeleço uma narrativa por imagens baseada nesse contrapeso entre alto, baixo, céu, inferno, luz, céu e terra, elementos que basicamente nos orientam gravitacionalmente, né? Ele vai falar dessa questão, o Arnheim traz no texto dele uma questão muito importante, que é a questão do equilíbrio, como que nós percebemos o equilíbrio, como que o equilíbrio é uma... Nós estabelecemos relações com as imagens baseadas em equilíbrio. Logo veja, essa imagem está desequilibrada, está equilibrada, ela desequilibra e equilibra, ela se move, né? Ela tem vida, ela é 3D, 7D, dá até para sentir cheiro. Então, esses elementos de tensão que o jogo entre equilíbrio e desequilíbrio podem trazer para uma imagem. Mas o equilíbrio é sempre bem-vindo, mesmo que ele seja um equilíbrio tenso, um equilíbrio que se dispersa ali, um equilíbrio que está a um ponto de virar outra coisa. Isso é ótimo para o cinema, esse desequilíbrio, porque isso instaura progressão, ajuda você a caminhar de um plano para outro. Se você nota um desequilíbrio e nota uma direção, o próximo quadro, pegando esse desequilíbrio e retomando um equilíbrio e apontando para um novo desequilíbrio, pode dar dinâmica para essa narrativa cinematográfica, esse jogo. Tanto que as imagens mais equilibradas, antigamente era muito comum você pontuar os filmes com os efeitos de pós-processamento ou efeitos que você fazia na câmera. As câmeras, antigamente que eu falo é 1910, a Mitchell do Charlie Chaplin. A Mitchell do Charlie Chaplin, ela tinha várias janelinhas que você virava que fazia íris. Íris é só uma bolinha no quadro. Tipo essas bolinhas que estão aqui com vocês. Fica só essa bolinha. Isso era comum no cinema mudo. Íris, buraco de fechadura. Você tinha buraco de fechadura na câmera. Você saía com a imagem, era um buraco de fechadura já pronto. Por quê? Porque era muito comum nas narrativas você ter esse olhar pelo buraco de fechadura, pelo binóculo, pela lupa. Então, isso você já tinha como janela. Janela do filme, né? Janela na câmera. Você botava lá na câmera. Você mexia um botão e... Como um filtro hoje. Isso em 1910. Como um filtro do Instagram. Eu quero florzinhas. Isso já tinha em 1910. Na câmera do Charlie Chaplin, a Mitchell dele. Já tinha isso. Em outras câmeras já tinham antes. Isso aí era corrente. Então, essa janela, assim, essas coisas já vinham feitas. Então, pensar esse projeto de um filme, como é que eles podem instaurar lugares de progressão da imagem, como é que eu posso planejar algo, um caminho a seguir. E por que é importante ter um caminho a seguir? Porque senão você não sabe o que fazer. Vocês sentiram o peso que é ter uma proposta muito vaga na hora de fazer uma foto. A proposta que eu fiz nos 2 exercícios, mas talvez no segundo mais, porque o primeiro era muito... Era vago, mas era muito objetivo ali, Inclusive o exemplo. Mesmo assim, algumas pessoas ainda conseguiram sair um pouco do enquadramento mais verticalizado em relação ao plano, a nossa folha de papel. Mas a proposta mais ou menos vaga, ela já produz uma dificuldade,
E é assim que a gente vai para um set de filmagem, muitas vezes, tendo uma ideia muito vaga do que vai fazer. E por que tem uma ideia muito vaga do que vai fazer? Porque não pensou a continuidade plano a plano, não foi conversado normalmente, muitas vezes. Eu insisto sempre para os alunos que você não faz um filme de ficção, que é o que normalmente a gente tenta fazer, né? Um documentário é menos necessário, né? Um pouquinho menos. É importante que o diretor de fotografia conheça os locais onde ele vai filmar. Mas, às vezes, não dá. Por exemplo, se eu for filmar o Círio de Nazaré, eu posso ir dias antes para estudar o lugar. Mas o Círio de Nazaré é só no dia do Círio de Nazaré, aquele monte de gente, como é que vai estar. Aliás, ninguém consegue prever onde é que vai estar o quê, porque é tanta gente, tanta coisa, né? Que nem a festa do Bonfim. É só no dia da festa do Bonfim. Eu posso, né? Eu venho de outro lugar e vou filmar a festa do Bonfim. Eu posso antes fazer o percurso. Mas a festa do Bonfim é só no dia da festa do Bonfim. Então, o documentário, às vezes, não dá para eu saber tudo. É claro que é bom, se eu puder fazer o percurso antes, é o dever de casa, que a gente chama. Esse é o dever de casa. É que nem vir para a aula tendo lido o texto. Ajuda a aula a render e ajuda a voz do professor não ir embora, ficar aqui falando. Eu vou esperar até 4 horas para ver se chega a gente, 4 e pouco. 4 horas eu paro, para a gente falar outras coisas, sei lá. Então, o dever de casa para o fotógrafo é importante, para a equipe toda, não é só para o fotógrafo, para a equipe toda. O diretor tem que pensar a estratégia dele, como é que ele vai filmar. Por quê? Porque são muitas pessoas trabalhando. E todo mundo tem compromisso na vida, todo mundo tem coisas para fazer. Não dá para a equipe ficar lá esperando você decidir o que você ainda vai fazer, ficar testando, o ator ficar testando. Então, você tem os ensaios dos atores, você tem ensaio do figurino, você tem visita à locação, e mesmo com isso, você precisa ter um plano. Então, a proposta do Deus e o Diabo me parece um pouco dialogar com esses elementos. Essa questão do eixo vertical e do eixo horizontal, dessa cruz, né, que aponta a câmera para baixo quando eles estão no lajedo, que aponta a câmera para o alto quando eles estão quando pega o Padrinho Sebastião, mas que quando é o contraplano, são as pessoas no chão, aglomeradas, como é típico do chão. Aí você já entra na teoria do imaginário, né? A mitologia da terra, a terra e as minhocas, o povo como minhocas na terra, né? As minhocas como cabelo, o cabelo como um elemento feminino e a terra como mãe, como gestadora desse potencial, mas, ao mesmo tempo, visto de cima, esse povo que tem potencial, mas é um povo potencial que eu vou explorar, como Padrinho Sebastião, né? Como vários que tiveram aqui, Matota e Matata lá no aeroporto, nas dunas do Abaeté, que mataram 15 crianças, sei lá, 7 crianças, jogaram no mar. O tamanho poder que eles exerciam sobre os fiéis de uma determinada comunidade. Então, esse poder da terra, que é poderoso, mas, ao mesmo tempo, é assustador, né? Contra esse céu apolíneo, né? Que eu falei que o Luiz Antônio Simas fala do céu como oxalufânico, né? Oxalá como o algodão, as nuvens. Esse lugar que não é perfeito também, Oxalá é todo errado, né? Mas que parece, né? Que tem uma coisa lá. Então, essa dinâmica, né? do céu com a terra, isso é muito potente, né? Essa linha horizontal, né? Essa separação luz e terra, é fundamental para o fotógrafo. Fundamental. Ter algo a dizer sobre ela no filme. Só para encerrar, né? Eu acho que a gente já chegou perto da hora. Só para encerrar, vou contar uma história que talvez explique bem isso que eu estou dizendo, né? O Spielberg, parece que ele tinha 17 anos, estava terminando o colégio, e já queria fazer cinema. E alguém conhecia o John Ford.
John Ford é um cineasta mítico, né? Aquele cara, o cineasta do tapa-olho, né? E que fazia aqueles filmes de faroeste, aquelas imagens do Monument Valley, aquelas imagens daquelas montanhas, que qualquer desenho de faroeste tem que ter aquelas montanhas, né? O Papaléguas e Papaléguas, né? O Coyote, né? Aquelas montanhas do Monument Valley. Aquelas montanhas são as montanhas do John Ford, né? Como se ele fosse dono daquilo, né? O John Ford, grande cineasta. Aí o Spielberg, com 17 anos, foi lá, no escritório dele. Aí tem a parte da história, como toda boa piada de cinema, tem sua parte machista, né? Que entre uma secretária e outra, o John Ford recebeu o Spielberg, né? Só estou reproduzindo a história para vocês verem o chão que a gente pisa, cinematográfico, tá? E aí o Spielberg foi falar com o John Ford, e o John Ford teria apontado para ele, logo depois, opa, tudo bem, garoto? Quer fazer cinema, né? Olha para cá. Aí ele mostrou um quadro do Egito. O que você está vendo aí, garoto? Aí o Spielberg falou, estou vendo uma pirâmide, um camelo, umas dunas. Aí o John Ford, tá bom, olha aquela ali. Era uma foto do Japão. O que você está vendo? Estou vendo Monte Fuji, umas ondas. Ah, garoto, você não serve para fazer cinema, cara. Você não está vendo o horizonte. Para fazer cinema, você tem que saber onde é que está o horizonte. Onde é que está o horizonte dessa imagem? Tamanha importância dessa linha como elemento narrativo. O próximo exercício é sobre essa linha, né? A linha do horizonte. Tá? E a gente vai trabalhar sobre ele. Alguma questão? Meu filho tem uma questão aqui. O que você quer saber, meu filho? Por favor, não pode aparecer sem camisa aqui, não. Dê licença que eu estou em aula. Sim. Tudo certo. Preciso sair. Tudo certo. Como 2 e 2 são 5. Vou fechar aqui a gravação, então, tá? Terminando nossa aula, interrompendo a gravação. Para quem está ouvindo, até a próxima.